Quando estava João na ilha, condenado na prisão, levantando os olhos acima no céu, avistava um clarão. Era o Filho de Deus que veio em sua direção. Sorrindo lhes mostrou as chaves, irmãos, que trazia em suas mãos. Ó Deus de visões, peço para repetir tudo que mostrou a João em visão, revela para nós ouvir. 24 anciões viu esta grande visão, todos vestidos de brancos, irmãos, com as harpas em suas mãos. E do trono então saía grandes vozes de trovões, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso Deus. Ó Deus de visões, peço para repetir tudo que mostrou a João em visão, revela para nós ouvir. João chorava por um livro selado que ninguém abriu, nem de ler as suas lindas palavras no mundo ninguém conseguiu. Um daqueles anciões lhe disse para não chorar: eis aqui o homem que pode abrir e os 7 selos desatar. Ó Deus de visões, peço para revelar o homem que abriu o livro selado, é o leão da tribo de Judá. Olha a mão de Deus operando está. Olha a mão de Deus já está a operar. Olha a mão de Deus operando está. Olha a mão de Deus já está a operar. Belsazar, o filho de Nabucodonosor, era orgulhoso e blasfemava do Senhor. Na parede sua sentença escreveu: a poderosa mão do nosso Deus. Olha a mão de Deus operando está. Olha a mão de Deus já está a operar. Olha a mão de Deus operando está. Olha a mão de Deus já está a operar. Ele usava os vasos santos do Senhor
nas suas urgias o filho de Nabucodonosor, mas na parede sua sentença escreveu. A poderosa mão do nosso Deus, olha a mão de Deus operando está. Olha a mão de Deus, já está a operar. Olha a mão de Deus operando está. Olha a mão de Deus, já está a operar. Ainda hoje há muitos Belsazar que na parede sua sentença escrita está. Eles não crerem no poder de Jeová. Olha a mão de Deus aonde está. Olha a mão de Deus operando está. Olha a mão de Deus, já está a operar. Peço muita atenção, igreja, do que vou contar. Isto não é uma história, Jesus assim quis revelar. O livro de Apocalipse, o livro das revelações. O que nele está escrito, João pôde ver em suas visões. O lugar que João estava sozinho pôde enxergar. Colocando sobre a areia viu a besta que subiu do mar. Tinha ela 7 cabeças, 10 chifres, 10 diademas, e sobre 2 cabeças tinham um nome de blasfêmia. Nesta ilha tão sozinho, Jesus ainda lhes revela. Quando João olhou e viu subir a besta que saiu da terra, tinha essa só 2 chifres e a voz de um dragão. Tem poder pra fazer fogo cair do céu até o chão. Crente que promete a Deus ainda afirma com certeza: se
tudo me correr bem, no fim desta semana eu vou à igreja. Segunda, terça, quarta passam, quinta, sexta e sábado também. Ele pergunta para a esposa como é que passou, ela responde tudo bem. Ele sai lá na janela, uma nuvem ele vê, diz que o céu está carregado, eu não vou na igreja porque vai chover. E assim ele vai indo, levado pelos vendavais, não sabendo que no céu, no livro, o seu nome já não consta mais. Se Jesus chegasse agora com o seu olhar de amor, eu sei que cairia, pois não resistia o olhar do Senhor. Mas Jesus está olhando sobre a terra e sobre o mar. Prometeu que nos perigos estarei contigo, onde quer que andar. Quero falar com os jovens, Cristo quer os seus corações. Não deixe seus cabelos longos, pois Jesus não ouve suas orações. Existem duas modas aí que a Jesus não satisfaz. Uma é a calça apertadinha e outra, por incrível, é larga demais. Agora vou falar com as jovens, depois me dizem se ofendi. Não corta seus cabelos longos, pois são semelhanças dos anjos dali. Existem duas modas aí que a Jesus não satisfaz. Uma é a mini saia e a outra, por incrível, é comprida demais. Olha, meus irmãos queridos, não fiquem tristes com isso não. Quero que todos compreendam, pois eu tenho dó e você é meu irmão. Vamos fazer a vontade de Jesus Cristo, nosso Salvador. Hoje é nosso advogado, mas naquele dia é juiz e Senhor. Ó mocidade, avançai com braços fortes, do sul ao norte, proclamando a salvação, amando sempre nossa pátria brasileira. Quanto precisa de Jesus nossa nação. Se tu, ó jovem, não pregar o evangelho, como é que os velhos vão sair
para pregar, mas assim mesmo todos estão dedicando para o evangelho da graça não parar. Ó mocidade, avançai com braços fortes, porque o labor brevemente findará. Olhando os campos que estão esbranquecendo, e os ceifeiros são poucos pra ceifar. Se tu, ó jovem, não pregar o evangelho, como é que os velhos vão sair para pregar? Mas assim mesmo todos estão dedicando para o evangelho da graça não parar. Ó mocidade, avançai com braços fortes, porque Jesus um dia voltará, e para o céu subiremos triunfantes, deixando o mundo para ir ao céu morar. Não é só os jovens que estão se preparando para o mundo evangelizar. Também senhoras, velhos, moços e crianças terão também que o evangelho proclamar. Subiu e o fogo desceu, e os meus pecados ele perdoou. Agora espero para o céu subir, quando de lá descer o meu Salvador. O povo salvo é pentecostal, que quando ora o fogo do céu cai. Na oração Jesus cura os enfermos, paralítico anda e o mal se desfaz. Jesus falou para os seus discípulos e hoje fala para nós também. Todos que crerem e a mim buscar, é só esperar em Jerusalém. Deus de visões. No discurso que Pedro proferiu no dia de Pentecostes, dentre as muitas palavras citou o seguinte:
E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Atos dos Apóstolos 2, 17 e 18. Deus é o Deus das visões. Ele disse a Arão e a Miriam o seguinte: se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Números 12, 6. Deus é o Deus das visões. No Antigo Testamento, Deus apareceu em visão a Jacó, Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e outros. No Novo Testamento apareceu a Estevão, Pedro, Ananias, Cornélio, a João na ilha de Patmos, que é o assunto da minha mensagem agora. Patmos era uma ilha rochosa no mar de Egeu, ao sudoeste de Éfeso. Por causa do seu aspecto triste, serviu de lugar de detenção para os criminosos. Foi para esta ilha que João foi desterrado, por ordem do imperador Domiciano. Ouçamos as palavras de João. Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição, no reino e paciência de Jesus Cristo, eu estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu vi atrás de mim uma grande voz como de trombeta que me dizia: o que vês, escreve num livro. Apocalipse 1, 9 a 11. Este livro que João escreveu se chama Apocalipse. Do grego significa levantar um véu para ver o que está escondido, ou então revelação, esta que Deus deu ao seu servo. Diz João que as visões que ele teve estão contidas neste livro. Ele as viu na ilha em que estava desterrado, simplesmente pelo fato de ser um cristão, uma testemunha fiel de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era um período em que os imperadores romanos perseguiam a igreja de Jesus. Ele teve esta visão no dia de domingo, primeiro dia da semana, no dia do Senhor. João foi arrebatado em espírito e viu acontecerem as coisas futuras. Ouvi uma voz atrás de mim, diz João, e quando se virou, viu a Jesus, o Filho de Deus, que lhe dizia: o que vês, escreve num livro, envio a 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Todas essas igrejas têm o seu significado, o que veremos. Éfeso significa a desejada, Esmirna, mirra, Pérgamo, casamento, Tiatira, aquela que não se cansa de sacrificar, Sardo, os que fogem, Filadélfia, amor fraternal, Laodiceia, juízo do povo. Estas 7 igrejas simbolizam diferentes condições e períodos da igreja na terra, desde os tempos apostólicos até o arrebatamento da igreja. A primeira, Éfeso, a desejada, tempos apostólicos, quando a igreja avançava de joelhos. E a última, Laodiceia, juízo do povo, é a igreja atual. O povo julga a igreja, quando ela é que vai julgar até os santos que caíram. Apocalipse é dividido em 3 partes. Capítulo 1, as coisas que viste. Capítulo 2 e 3, as que são. Capítulo 4 a 22, as que hão de acontecer. Depois de discriminar o estado das igrejas, João vê uma porta aberta no céu, onde há o cumprimento profético dos selos, trombetas e taças. João viu um trono em que saíam relâmpagos, vozes e trovões. Em torno havia 24 tronos e 24 anciões. Cantavam o cântico da redenção, o cântico do anhelo, o cântico de Moisés, que ninguém o sabe cantar. É um cântico novo que só os salvos o podem cantar. Sobre as suas cabeças havia coroas de ouro, puro e maciço. Podem esses 24 anciões representar os 12 patriarcas das tribos de Israel do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Cordeiro
representando os santos do Novo Testamento. Todos os anciões tinham harpas em suas mãos e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. O livro que João viu era selado e ninguém era digno de abri-lo no céu e na terra. Eu chorava, diz João, porque ninguém podia olhar para o livro, desatar os seus selos e abri-lo. Mas um dos anciões lhe disse: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. O livro foi aberto. Todos os anciões se prostraram perante o Cordeiro com harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. Meu amado ouvinte, o que você resolve? Dar glória a Deus ou ser participante dessas pragas que hão de vir? Ficar neste mundo de dor, de misérias, de aflições, ou aceitar a Cristo, o advogado posto por Deus? Aceite a Cristo e você e sua família serão felizes aqui e na eternidade. Amém. A visão da nova cidade. E o João via a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. Apocalipse 21, verso 2. Para Deus, ela é o seu templo, ou tabernáculo. Para Cristo, é a sua esposa. Como uma cidade, a nova Jerusalém é o lar dos santos, uma cidade celestial, uma santa cidade. Essa cidade tem seus maravilhosos esplendores, pois tem a glória de Deus. Glória, uma palavra quase inexplicável, incompreensível. O versículo 16 e 17 dão as dimensões da cidade. A nova cidade tem o seu muro de jaspe. Esse muro tem os seus alicerces adornados com pedras preciosas, tendo o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Há 12 portas nesse muro, cada porta é uma pérola, e o nome das portas são as 12 tribos de Israel. Há um contínuo culto de adoração e comunhão com Deus. Nela brilha a glória de Deus e do seu Cordeiro. Nessa cidade nunca haverá noite, tampouco precisa de sol, nem de lua ou lâmpada alguma. Os servos de Deus sempre contemplam o rosto do Senhor, e o seu nome está em sua fronte, e o servem de dia e de noite, e reinarão para todos sempre. Nunca entrará nessa cidade nenhuma coisa imunda, abominação ou que diga mentiras. As portas da cidade nunca se fecharão. A luz da cidade brilha continuadamente, a santa cidade, a nova Jerusalém. O próprio Deus habita com o homem. Lá não há tristeza, todas as coisas são novas. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, lemos de um paraíso perdido em consequência do pecado. No último livro da Bíblia, o livro das visões, é-nos revelado um novo paraíso, no qual o pecado nunca poderá entrar. Dentro da cidade santa está o trono de Deus e do Cordeiro. Do trono sai um rio da água da vida, de uma e de outra margem do rio cresce a árvore da vida, que dá 12 espécies de frutos, e dá os seus frutos de mês em mês, suas folhas servem para a saúde das nações. Notai nesta revelação as 7 glórias dos remidos, não haverá maldição. Essas palavras são fiéis e verdadeiras, elas nos dão segurança, certeza. Eis que venho sem demora, a certeza da sua vinda é iminente. Os que guardam esta profecia serão abençoados e bem-aventurados. João, quando viu tudo isto, ficou num instante, ficou fora de si, caiu de joelhos diante do anjo que lhe mostrava estas coisas, caiu sobre seu rosto para o adorar. E ele lhe disse: guarda-te de fazeres isto,
adora a Deus. João ficou confundido, mas o anjo o repreendeu, mas também o confortou. A adoração não deve ser feita a uma alta casta de anjos ou santos glorificados. Não, não. Adorar um homem é um grande pecado que Deus nunca tolera. Capítulo 22, verso 14 do Apocalipse, lê o seguinte: Bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha o direito de entrar na cidade pelas portas e se chegar ao árvore da vida. A desobediência de Adão acarretou a perca do direito de chegar à árvore da vida. Mas o segundo Adão, Cristo, morreu e nos reconquistou esse direito, graças a Deus. O Antigo Testamento termina com o sol da justiça, e o Apocalipse, que é o último do Novo Testamento, termina com a estrela da manhã. Jesus é a fonte, a raiz, a existência de Davi. Depois da linhagem de Davi, vem Cristo, que derramou seu Espírito Santo no dia de Pentecostes. O Espírito Santo, a noiva e a igreja sempre dizem: vem. O capítulo 22 são as últimas coisas, as últimas advertências aos modernistas, aos ateus, aos críticos, aos que adulteram, aos que tiram partes da palavra de Deus. Então segue o aviso final: eis que venho breve. A primeira palavra que ouvimos da boca do homem e está registrada na Bíblia é quando o homem estava perdido no pecado e na sua angústia e desespero clamou: Senhor, ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo de ti, porque estou nu, por isso me escondi. Que condição triste e terrível, apavorado e nu, a consciência atormentando e ele escondendo-se de Deus. Mas Deus é Pai, redime o homem de sua nudez e lhe põe uma coberta com peles de uma vítima. Alguém morre em seu lugar. Deus promete-lhe um filho, o qual havia de esmagar a cabeça da serpente enganadora. Através da visão de Patmos, Deus mostra ao apóstolo João tudo aquilo que preparou para o homem, preparou para mim, preparou para você, para a sua família, para todos que creem em Jesus Cristo, nosso Salvador. É a última oração da Bíblia. Ora vem, Senhor Jesus, aceite a Cristo para que você entre nesta grande cidade. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Esta é a mais linda história, a doce história entre o homem e seu Criador, a doce história que jamais foi contada ao mortal, a história da redenção. Mensagem final da Bíblia: quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. É o último convite ao arrependimento que se acha na Bíblia. Aceite a Cristo hoje e você será feliz juntamente com sua família. Amém. Tijuca, Niterói, Meier e Madureira. Visão do Apocalipse. Lemos no livro das Revelações, isto é, Apocalipse, capítulo 4, verso 1, o seguinte: Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e ouvi uma voz como de trombeta que me dizia: Sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. João viu e as escreveu. É como disse Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 4: Porque tudo quanto antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e a consolação das Escrituras tenhamos esperança. A Bíblia é um mapa que sempre nos aponta à pátria celestial, onde nunca mais haverá choro, pranto, nem clamor e nem dor. João viu 18 visões diferentes, todas no número 7, que é o número da perfeição entre os judeus. Vejamos então. 7 igrejas que estão na Ásia, 7 espíritos que estão adiante do trono, 7 castiçais de ouro, 7 estrelas na sua destra, 7 anjos das igrejas, 7 lâmpadas de fogo, 7 selos selavam o livro,
7 chifres ou pontas, 7 olhos, 7 trombetas, 7 trovões fizeram soar suas vozes. 7.000 pessoas morreram num terremoto. 7 cabeças tinham o dragão vermelho, 7 diademas na sua cabeça, 7 últimas pragas, 7 taças cheias de ira, 7 montes ou montanhas e 7 reis. Ao todo, 18 visões. No capítulo 5, os 7 selos são abertos. Estes 7 selos cobrem todo o período desde o arrebatamento dos vencedores até o início do milênio. Do capítulo 6 a 20, João recebe as revelações dos últimos dias, que aliás agora estão mais perto do que nunca. O capítulo 6 fala dos 4 cavalheiros do Apocalipse. O primeiro, cavalo branco, falsa paz. Segundo cavalo, o vermelho, simbolizando sangue. Terceiro cavalo, preto, simbolizando fome. E o quarto cavalo, amarelo, significando a morte. João vê 7 anjos que lhe foram entregues, a cada uma trombeta. Sabemos que as trombetas tinham 10 utilidades no Antigo Testamento, o que hoje seria uma sirene, ou pelo rádio, um toque de aviso. Vejamos conforme o seu significado do toque. Primeiro, chamado para a guerra, convocar um povo, levantar acampamento, festas solenes, coroar reis, lançamento de alicerces de templo, cessar a guerra, no poder terrível dos juízos de Deus, na manifestação da majestade de Deus e na destruição dos injustos. Ao toque de trombeta, tudo isso acontecia. João vê os juízes que se seguem, sempre no toque de trombeta. O anticristo que ostenta honra e autoridade depois de ter obtido milhões de adeptos, devotos e súditos, e se revela como o homem do pecado. Haverá corrupção de doutrinas, e imoralidade chega ao seu clímax. Os juízos de Deus afetam a terra, as árvores, a erva, o mar, as fontes, os rios, o calor, o sol, a lua e finalmente as estrelas. Tão medonha será a angústia da terra que os homens, atormentados pelos gafanhotos que parecem escorpiões, diz que os homens procurarão a morte e a morte fugirá deles. Você já pensou, meu dileto ouvinte, um homem se jogar no mar, no rio, dar um tiro, ser atropelado e não morrer? Ou já pensou desesperada, o demônio lhe sugere a morte, pensando que é um alívio, mas o suicídio é o caminho mais perto para ir para o inferno. Paulo fala triunfante: o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios 15, 26. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15, 54 a 56. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Jesus participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse a todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Hebreus 2, 13 e 14. João continua vendo as visões e revelações. Desta vez é a besta que continua a sua devastação, isto é, o anticristo, com um poder satânico, energia, desafiando abertamente a Deus, revestido de real poder universal, por 42 meses blasfema contra Deus, fazendo guerra aos santos do Senhor. O anticristo no Antigo Testamento tem 5 nomes. Primeiro, o assírio. Segundo, o chifre pequeno. Terceiro, o rei feroz de cara. Quarto, o outro príncipe que há de vir. Quinto, aquele rei fará sua vontade. E no Novo Testamento também tem 5 nomes. Primeiro, o homem do pecado. Segundo, o filho da perdição. Terceiro, o ímpio. Quarto, o anticristo. Quinto, a besta.
Aparece o falso profeta numa visão. Ele manda que faça uma imagem da besta. Apocalipse 13:14. E talvez pequenas imagens para que todos possam ter uma em suas casas para adorá-la. Que contraste! Os que morrem no Senhor descansam dos seus trabalhos, e os que adoram a besta não têm descanso nem de dia e nem de noite. Leia Apocalipse 14, verso 11 e verso 13. Escolha hoje, meu amigo, a tua salvação. Não aconteceu nada ainda, mas vai acontecer. Meu querido ouvinte, queres escapar dessas pragas que vão cair sobre este mundo? Que desprezaram a misericórdia de Deus? Eu penso que sim. No lugar em que você se ache ouvindo esta mensagem, creia em Jesus, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Amém.